Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 353º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Neemias, capítulo 3, livro de Salmo, capítulo 138 e o livro de Atos, capítulo 20, dos versículos 17 a 38. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Neemias, capítulo 3. Os que trabalharam na reedificação das muralhas. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó e ao lado deles Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado destes, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiadá, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes trabalhou Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa. E ao seu lado, Atus, filho de Asabneias, fez os reparos. Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate-Moabe, repararam o trecho seguinte e a Torre dos Fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar com os seus ferrolhos e as trancas.
O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar com os seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, até em frente dos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois dele, os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos. Bavai, filho de Enadade, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reparou outro trecho em frente da subida para a Casa das Armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro trecho, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes, que moravam na campina. Depois, Benjamim e Hassube fizeram os reparos em frente da sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadab, reparou outro trecho desde a casa de Azarias até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina e da torre que sai do Palácio Real Superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo, que moravam em Ofel, fizeram os reparos até em frente do Portão das Águas, na direção do leste, e até a Torre Alta. Depois, os tecoitas repararam outro trecho, em frente da Torre Grande e Alta, e até a muralha de Ofel. Para cima do Portão dos Cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, reparou em frente da sua casa, e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois deles, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de sua residência. Depois dele, Malquias, filho de Ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda até o terraço da esquina. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Amém. Compreendendo o livro do profeta Neemias, capítulo 3, trago o versículo 1. A porta das ovelhas era a porta por meio da qual os animais eram levados para a cidade, incluindo os sacrifícios no templo. Essa porta lembra-nos de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu pelos pecados do mundo. Referência a João 1, versículo 29, capítulo 5, versículo 2. Compreendendo o versículo 3, a porta do peixe estava localizada a oeste da porta das ovelhas, e entre as duas estavam a torre dos 100 e a torre de Hananel, conforme versículo 1. Essas duas torres faziam parte do sistema de defesa de Jerusalém e estavam perto da cidadela, onde os soldados governavam o templo e protegiam a via de acesso norte da cidade, que estava especialmente vulnerável. Compreendendo o versículo 6, a porta velha provavelmente é a porta da esquina, conforme 2 de Reis, capítulo 14, versículo 13, Jeremias 31, versículo 38, localizada na extremidade noroeste da cidade. Alguns estudiosos a identificam com a porta de Mishnah. Na época de Neemias, a parte noroeste da cidade era Mishnah, ou Novo Distrito,
conforme Sofonias 1, versículo 10, e essa porta dava acesso a ele. Que paradoxo! A velha porta leva ao novo distrito, mas é do antigo que obtemos o novo e, se abandonamos o velho, é impossível haver algo novo, conforme Jeremias 6, versículo 16 e Mateus 13, versículo 52. Compreendendo o versículo 13, a porta do vale é onde Neemias começou sua investigação noturna das ruínas da cidade, conforme capítulo 2, versículo 13, localizada a sudoeste das muralhas. Essa porta se abria para o vale de Renom, a área mais desprezada de Jerusalém. Todo cristão precisa de uma porta do vale, pois Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes, conforme 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 a 6. Somente quando nos entregamos a Cristo e servimos aos outros é que podemos realmente entrar na plenitude da vida que Ele tem para nós. Aleluia! Referência a Filipenses 2, versículos 1 a 11. Compreendendo o versículo 14. A porta do esterco estava localizada no extremo sul da cidade, perto do tanque de Siloé. Era uma saída principal para o vale de Renom, onde a cidade jogava o lixo. A palavra grega Dina refere-se ao vale de Renom, identificando como a área que Jesus usou como uma imagem do inferno. A remoção sanitária do lixo é essencial para a saúde de uma cidade. Ela nos lembra de que, como a cidade, cada um de nós deve se livrar de tudo que nos contamina. Do contrário, isso poderá nos destruir. Referência 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Compreendendo o versículo 15, a porta da fonte ficava no muro leste, ao norte da porta do esterco, em uma localização muito estratégica, perto do tanque de Siloé, da antiga cidade de Davi e do túnel de água construído pelo rei Ezequias, conforme 2 de Reis, capítulo 20, versículo 20. A fonte de Gion, que alimentava o sistema hídrico, era uma importante fonte de água na cidade. Na Bíblia, a água para beber é uma imagem do Espírito Santo. Aleluia! Conforme João 7, versículo 37 a 39. Enquanto a água usada para banho é uma imagem da palavra de Deus. Referência a Efésios 5, versículo 26. Compreendendo o versículo 26, a porta das águas levava da velha cidade de Davi à fonte de Gion, localizada junto ao vale de Cedron. Jerusalém era uma das poucas cidades grandes da antiguidade que não havia sido construída perto de um grande rio, por isso dependia de tanques e fontes para ter água. Os servos do templo eram descendentes de gibeonitas que foram feitos tiradores de água. Referência a Josué 9, versículo 23. Compreendendo o versículo 28, a porta dos cavalos ficava ao norte da porta das águas, próxima à área do templo. Deus advertiu seu povo de não confiar em cavalos e carros, conforme Deuteronômio 17, versículos 14 a 20. Mas Salomão importou esses animais do Egito, conforme 1 de Reis, capítulo 10, versículo 26 a 29. E eles se tornaram parte importante do sistema de defesa da nação, conforme Isaías 2, versículo 7. A porta dos cavalos lembra-nos de que a vida cristã envolve uma guerra, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 4, e que devemos sempre estar prontos para a batalha. Aleluia! Referência a Efésios 6, versículos 10 a 18. Compreendendo o versículo 29, a porta ocidental levava ao templo e é provavelmente o que hoje conhecemos como Portão de Ouro. Segundo a tradição, Jesus entrou no templo no domingo de Ramos por essa porta. No século XVI, a porta foi fechada com blocos de pedra pelo sultão turco Solimão, o Magnífico. A tradição judaica e cristã está ligada ao Portão de Ouro com a vinda do Messias a Jerusalém, e os muçulmanos a associam ao futuro juízo. Ezequiel viu a glória do Senhor se afastar do templo na porta ocidental. Referência, Ezequiel 10, versículos 16 a 22. Capítulo 11, versículo 22 a 25. E o Senhor voltará
para a cidade no mesmo sentido, conforme Ezequiel 43, versículos 1 a 5. Então, temos todos os motivos para associar essa porta com a volta de Cristo e nos lembrar da seguinte exortação: permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Referência 1 João capítulo 2, versículo 28. Compreendendo o versículo 31, a porta da inspeção estava localizada na extremidade nordeste da cidade. A palavra hebraica tem uma conotação militar e refere-se a ajuntamento das tropas para contagem. Este é o lugar onde o exército foi inspecionado e inscrito. O lado norte de Jerusalém era o mais vulnerável a ataques. Por isso, era, logicamente, o ponto onde o exército se concentrava. Quando nosso Senhor voltar, ele reunirá seu povo e examinará suas obras antes de conceder recompensas pelo serviço fiel, conforme Romanos 14, versículos 10 a 12, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15 e 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 10. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Neemias, capítulo 3, trago o versículo 32. O registro de Neemias termina com a porta das ovelhas, o lugar onde ele começou, referência ao versículo 1. Uma vez que rejeitou o seu Messias, o povo de Israel hoje não tem sacrifício, templo ou sacerdócio, conforme Oséias 3, versículo 4. Felizmente, um judeu aqui e ali confia em Cristo, no entanto, a nação como um todo está cega na incredulidade, conforme Romanos 11, versículos 25 a 26. Quando os judeus virem seu Messias, eles irão crer e ser salvos. Referência a Zacarias 12, versículos 10 ao capítulo 13, versículo 1. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 138. Gratidão a Deus por sua fidelidade. Salmo de Davi. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 138, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Os deuses são falsos deuses das nações que atacaram Davi, conforme capítulo 82, versículo 7. Suas vitórias sobre os exércitos daqueles povos foram conquistadas de Deus e Davi queria que o Senhor tivesse o louvor e a glória, conforme Jeremias 50, versículos 1 e 2. Deus deu a Davi ousadia para enfrentar seus inimigos e força para derrotá-los. O Altíssimo respondeu à oração e isso trouxe glória ao seu nome. É a exposição bíblica dos versículos 4 e 5. O Senhor não só é maior do que os deuses dos povos inimigos, mas também é maior do que seus governantes. A esperança messiânica de Israel é sua única esperança e a única esperança do mundo. Jesus veio. Ele é o soberano dos reis da terra, conforme Apocalipse 1, versículo 5. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Apocalipse 19, versículo 16. Que grande dia será quando os poderosos da terra se unirem ao povo de Deus em louvor ao Senhor.
Exposição bíblica dos versículos 6 a 8. A oração respondida cumpre os propósitos de Deus em nossa vida. O Senhor é o mais elevado dentre os altos e o maior dentre os grandes, mas também está disposto a se tornar o mais humilde entre os humildes e se abaixar para suprir nossa necessidade. Olhar para os humildes significa prestar atenção nas pessoas modestas e olhar para elas de forma generosa. A maior prova disso é a encarnação de Jesus Cristo, pois ele se fez pobre para que pudéssemos nos tornar ricos, conforme 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. E se fez servo para que pudéssemos ser livres. Aleluia! Referência Filipenses 2, versículos 1 a 12. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 138, trago o versículo 8. Em sua aliança com Davi, conforme 2 Samuel, capítulo 7, o Senhor revelou que tinha um grande propósito para cumprir por meio de sua vida, e ele não permitiria que o inimigo frustrasse esse propósito. Isso se aplica aos cristãos hoje, conforme Efésios 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 20, Filipenses 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 13, Colossenses 1, versículo 29. O Senhor não nos abandonará. Já bem se disse que o propósito da oração não é fazer com que a vontade do homem seja realizada no céu, mas fazer com que a vontade de Deus seja cumprida na terra. E isso foi demonstrado na vida de Davi. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 20, dos versículos 17 a 38. Em Mileto, Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim,
é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo ora com eles. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 20, dos versículos 17 a 38, trago o versículo 17. A palavra presbítero é presbítero em grego e refere-se a uma pessoa madura que foi escolhida para servir na igreja, conforme capítulo 14, versículo 23. A palavra usada em capítulo 20, versículo 21 é episcopo, que pode ser traduzida por bispo ou supervisor. Eles eram escolhidos para pastorear o rebanho, conforme versículo 28. Paulo chamou a igreja local de rebanho, conforme versículos 28 a 29. Então, esses homens eram pastores também. Exposição bíblica dos versículos 18 a 19. O ministério de Paulo foi exemplar. Ele viveu uma vida coerente com seu discurso, que podia ser inspecionada por qualquer um, porque o apóstolo não tinha nada a esconder. Ele serviu com humildade, não como uma celebridade religiosa exigindo que os outros fizessem sua vontade. Mas a humildade de Paulo não era um sinal de fraqueza, pois ele teve toda a coragem necessária para julgamentos e perigos sem desistir. A exposição bíblica dos versículos 26 a 27, assim como o capítulo 18, versículo 6. Esta afirmação tem como pano de fundo a sentinela de Ezequiel 3, versículos 17 a 21, capítulo 33, versículos 1 a 9, que chamamos sério. Uma sentinela precisava ficar acordada e alerta, pronta para soar o alarme se visse o perigo se aproximar. Tinha de ser fiel e não temerosa, pois a segurança de muitos dependia dela. Paulo havia sido uma sentinela fiel, conforme Atos 20, versículo 31, pois tinha declarado aos pecadores e aos santos todo o desígnio de Deus. Infelizmente, temos hoje muitas sentinelas infiéis que pensam apenas em si mesmas. Referência a Isaías 56, versículos 10 a 13. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 20, dos versículos 17 a 38. Trago a exposição bíblica dos versículos 28 a 38. Paulo terminou sua mensagem de despedida alertando os líderes sobre os perigos que eles tinham de reconhecer e tratar para proteger e guiar a igreja. Para começar, os perigos estão entre nós. São os lobos que querem destruir o rebanho, conforme versículo 29. Paulo estava se referindo aos falsos mestres, aos impostores que exploram a igreja para obter ganhos pessoais. Os perigos estão também conosco, conforme versículo 30, por causa das pessoas dentro da igreja que têm ambição por destaque e poder. Por fim, há perigos dentro de nós, conforme versículos 31 a 35, e parece ser esta instância que Paulo dá a maior ênfase. As palavras foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.